Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo você que trabalha com harmonização facial, seja você dentista, médico, biomédico, farmacêutico ou demais áreas que vão conquistando esse mercado. O vídeo de hoje é um vídeo muito interessante para você que está começando a sua carreira ou para você que ainda não está com a sua carreira consolidada na harmonização facial. Tem aqueles profissionais, por exemplo, o dentista, que ele faz a clínica geral, ou ele vende alguma especialidade, ele está migrando para a harmonização facial. O biomédico, né? Tá lá fazendo a biomedicina, mas começa a migrar para a estética. E eu sei que início de carreira é muito complicado. A gente quer aprender tudo de uma vez, a gente quer ter sucesso em tudo e a gente quer um reconhecimento rápido, mas hoje o mercado não é assim, né? A gente tem que dar passo por passo, mas sempre tem espaço, né? O mercado ele é carente de bons profissionais, sempre tem espaço para aquele que é bom, não é mesmo? Sabe que abriu uma padaria perto da minha casa, que no lugar tem muita padaria, e abriu uma padaria simples, mas o pão daquela padaria é maravilhoso, aquela padaria se destacou rápido no meio de um monte de padaria. Então é assim com você, né? Quando a gente faz algo bem feito, quando a gente gosta daquilo que faz, quando a gente faz com amor e quando a gente entende certos princípios do mercado, não tem como a gente não se destacar, beleza? Me perguntam, até essa semana me perguntaram, tu lembra o nome da colega, Bia? Doutora? A gente recebe bastante perguntas, tá? E aí algumas eu seleciono e eu respondo em vídeo. A doutora Larissa Trindade, um super beijo, ela falou que é aqui de Recife, né? Isso. Ela perguntou por onde ela começava, não é isso? Isso. Por onde ela começava, né? Ela tá migrando para harmonização facial e eu sei que esse profissional já investiu bastante, fez curso, vai. Às vezes ele tá naquele mar, não sabe por onde ele nada, né? Então, eu vou explicar nesse vídeo de acordo com a minha experiência. Você sabe que além de professora, além de profissional da harmonização, eu dei aula há muito tempo, eu dei aula há 7 anos de harmonização e depois eu prestei consultorias para clínicas pequenas, clínicas grandes, tudo que é tipo de clínica. Nas minhas consultorias, eu nada mais faço do que uma organização. Então, por exemplo, tem clínicas de harmonização que elas estão patinando, elas não estão muito bem, elas estão perdendo renda, elas não estão com boa performance. E aí eles me contratam, me chamam lá para prestar uma consultoria e nada mais o que eu faço é organizar a casa. É arrumar, organizar. E aí aquela empresa ela consegue crescer baseado naquela organização. Então ninguém cresce num ambiente desorganizado, você não sabendo para onde você vai. E eu vou explicar para você a organização na harmonização facial, porque é um mercado que eu tenho experiência, que eu atuo há mais de 12 anos. Eu vou colocar aqui uma pirâmide. Certo? E eu vou colocar aqui, vou dividir essa pirâmide em 3. Aqui em cima, o topo da pirâmide é o procedimento mais vendido na harmonização facial. Se você já assistiu algum vídeo meu, você já sabe do que eu estou falando. Qual é o procedimento mais vendido na harmonização facial? É a toxina. Toxina botulínica, tá? O Botox. Ele é o número 1. Se você está entrando na harmonização facial, por onde eu começo? Pelo número 1, certo? E daqui tem vários procedimentos. Vamos colocar aqui no 3
né? Que são procedimentos, que é o funil, né? Que é uma parte mais avançada. Vamos colocar aqui, ó. Cirurgias, nariz perfeito, ponta fina, preenchimentos full face. Então, tem um monte de fios permanentes, fio russo. Beleza. Você não deve começar por aqui, porque isso aqui requer um nível de experiência maior. Então, eu sei que tem profissionais que às vezes me encontram, colegas dentistas. Oi, Ana, tudo bem? Nossa, eu também entrei na harmonização facial. Eu estou indo fazer o curso do ponta fina, nariz perfeito, microcirurgias avançadas, fios faciais avançados. Epa! Mas você tem experiência para isso? Porque você deveria ir passando por um funil, tá? E esse seu funil, ele começa com uma toxina botulínica bem feita. Vamos voltar lá na história da padaria. Por que aquela padaria começou a se destacar no meio de um monte de padaria? Porque o pão dela era muito bom. O pão daquela padaria era muito gostoso, muito fresquinho, crocante. E aí do pão, ela foi vendendo bolo, ela foi vendendo outras coisas, né? Mas uma padaria tem que ter um bom pão, senão ela não é uma padaria. Então, o seu paciente, ele vai chegar até você, ele não te conhece. Ele não confia ainda em você, porque não é fácil estar lá na cadeira do paciente. Nós também somos pacientes, né? Então, não é fácil estar na cadeira do paciente. A gente fica meio assim seguro, é meu rosto, imagina se der errado, eu preciso da minha imagem aqui para usar as câmeras, né? Todo mundo vai rir de mim. Então, o seu paciente, ele vai chegar inseguro para você. O que você vai fazer? Toxina botulínica. É o procedimento mais vendido, que dá um resultado imediato e com menos índice de intercorrência. E aquele paciente, ele vai gostar da sua toxina botulínica se você fizer bem, se você seguir o nosso protocolo, né? Faturando alto com Botox. Eu tenho um treinamento, inclusive, que eu ensino como fidelizar o paciente com toxina botulínica. Então, você vai fidelizar aquele paciente, ele vai dizer, nossa, eu gostei demais lá do Botox da doutora. Sabe que a minha carreira, eu comecei há muito tempo atrás. Eu tinha margem naquela época para errar, porque eram poucos profissionais, a harmonização estava começando nas outras áreas, né, na odontologia. Mas os meus pacientes, eles dizem assim, nossa, o teu Botox é muito bom, dura bastante, dá um resultado legal. Então, eu fidelizava o meu paciente com toxina botulínica. Aí depois, ele vai voltar, ele vai dizer, ah, eu já conheço ela, eu sei que ela é boa. O que eu vou fazer depois? Ai, doutora, olha aqui meu rosto. O que tem para fazer em mim? Você olha o rosto, às vezes, nossa, tem para fazer tudo, né? Mas eu vou pegar e anotar tudo para o paciente, um orçamento lá em cima, preenchimento, full face, bioestimulador, fios, Não, calme. Você vai ir para o segundo passo, que são preenchimentos básicos. Preenchimento básico. O que é um preenchimento básico? É aquele que dá menor índice de intercorrência do que um full face e que ele é logo visto, né? E que ele realmente dá uma transformação legal. Lábio e nariz. Sabe que o meu funil foi esse? Botox, depois eu aprendi a fazer lábio. Então, o meu paciente da toxina botulínica, ele ia fazer lábio. E eu era muito, eu acho que eu sou ainda muito boa em lábio. Fazia lábio e nariz. Então, nariz, retificava, levantava a pontinha, lábio e nariz. Então, o paciente pegou confiança aqui, veio pra cá, ele amou o lábio, ele gostou,
o lábio fica inchado, não fica? Nos primeiros dias, talvez na primeira semana, mas ele já tinha confiança em mim. Não, fulana, fica tranquila, toma medicação, vai passar esse edema, esse inchaço, tá? Então, ele já confiava em mim. E aí depois, beleza, ele pagou lá o procedimento, depois ele volta de um tempo, o que mais eu preciso? Ah, então vamos agora preencher malar, vamos fazer olheira, vamos fazer mandíbula, e aí fios, enfim, né? E aí sim, bioestimulador, aí sim a gente ia colocando esse paciente no funil da harmonização. Então eu sempre digo que eu passei por um funil, você profissional tem que passar por um funil, que é o funil da experiência. Por isso que eu não aconselho você entrar na harmonização e, eu já vou fazer um full face. Você não, por mais que você seja boa ou seja bom, tá? Você tem que aprender a lidar com o paciente da estética. O paciente da estética, ele é um paciente exigente, é um paciente que você tem que conhecer ele e aprender a lidar. Então, se você for logo para um procedimento que dá muito edema, que dá intercorrência, que não dá um resultado visível, esse paciente vai ficar mandando 1000 mensagens, você vai ficar desestimulado e a coisa não vai fluir para sua carreira e você vai perder paciente. Então, você vai ser sempre aquele profissional com pacientes de primeira viagem. Isso eu vejo muito nas clínicas que me chamam, que não estão performando bem. Eu olho, tem bastante paciente, chegam bastante pacientes, eles gastam na captação, né? Eles botam anúncio patrocinado, chegam bastante pacientes, só que o paciente não volta, porque não há uma organização nesses tratamentos. Então o paciente chega lá mais velho, vamos fazer o quê? Você tá precisando de tudo, dá um orçamento alto, ou começa pelo procedimento errado, é a primeira vez do paciente na harmonização, ele ficou muito inchado, riram dele, ele não volta mais. Você perdeu aquele paciente, perdeu a chance de fidelizar. E eu vejo muito isso, clínica de pacientes de primeira viagem. Por que que esses pacientes não estão voltando? Porque tem um erro aqui nesse ciclo, tá? Então, é claro que você não vai, eu sou harmonizador, eu só sei fazer toxina botulínica. Não é isso, mas você sabe fazer uma boa toxina botulínica. É o pão da padaria. O seu carro-chefe é esse. E depois o resto vem agregando, certo? Aí o paciente faz preenchimento, faz fios, tudo que vai entrando ele vai fazendo, que ele já está nessa terceira etapa. Então, o que eu aconselho, não coloque o seu paciente de primeira viagem nessa terceira etapa, a não ser que ele venha para isso. Mas para ele chegar até você querendo já um procedimento mais avançado, você já tem que ser um pouco conhecido no mercado. E não é o que acontece com a maioria. Por isso que eu sempre falo, respeite o funil da harmonização. Você tem que assistir a nossa Masterclass ou algum vídeo que tem aí no YouTube que fala o ciclo da estabilidade de uma clínica de harmonização. Então, você tem que entender o ciclo de estabilidade para depois saber como fidelizar o seu paciente. Ok? Então, continue aí com a gente, assistam nossos vídeos e qualquer coisa nos mande mensagem. Um grande abraço!